Estou agora com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fábio Gabriel Nascibem. Bom, Fabinho, tivemos um problema que foi recorrente por vários dias, acontecendo principalmente no período noturno, que foram alguns tremores que tivemos na cidade de Monte Alto SP. E desde que este fato começou a acontecer, a sua secretaria, através da sua pessoa, da sua equipe, procurou trabalhar, identificar através de instituto de pesquisa, de fazer esse acompanhamento e verificar o porquê aconteceu isso, né? E na última sexta-feira agora vocês trouxeram um dos entendidos dentro dessa área, um professor graduado com muito conhecimento. Foi feita uma live, né? E da qual foi estendida para toda a população e foi de suma importância. Eu até assisti, já de uma certa maneira achei muito interessante e vou disponibilizar depois dessa entrevista e gostaria que você fizesse uma explanação sobre este fato e sobre como está acontecendo este detalhe, porque foi colocado também em 3 pontos da cidade aparelhamento para fazer esse acompanhamento, né? Geologicamente, Monte Alto está no meio da placa sul-americana, né? Então, não existe um encontro de placas, uma falha geológica para justificar esses eventos. Então, a gente sabe que os tremores são de pequena magnitude, em torno de 2 graus e alguns décimos de graduação. São tremores que não causam problemas estruturais, não causam grandes preocupações. Só que tem o outro lado, né? Monte Alto já sofreu com problema erosivo no passado e tinha pessoas preocupadas que algo dessa natureza poderia ter um desmoronamento, um escorregamento de terra. Então, nós fizemos várias notas oficiais, várias vezes eu tive junto à imprensa local, regional, explicando que não tinha um risco para a população. Só que nós não temos o aparato para fazer um estudo mais aprofundado, nós não temos nem a expertise. Tem pessoas muito mais qualificadas na área da geologia do que a gente. Então, desde o dia 14 de março, em que aconteceu o primeiro tremor aqui na nossa cidade, nós entramos em contato com o Centro de Sismologia da USP, da qual os técnicos sempre nos trouxeram informações e registraram, né, no mapa os tremores de Monte Alto e conforme foi graduando, né, foi aumentando o gradiente das ocorrências, foi despertando o interesse deles também. Então, inicialmente eles estavam acompanhando remoto, né, e fazendo os reportes para a gente. Até que aí eu destaco várias pessoas que foram importantes nesse processo. A Eliane, primeiro, que sempre manteve as relações públicas com eles, juntamente comigo. Eliane Camilo. Eliane Camilo, nossa diretora de Educação Ambiental. E aí o professor Marcelo Assunção, junto com o engenheiro Luiz Galhardo, eles à primeira vista disseram, olha, a gente vai ver a disponibilidade de equipamento e de pessoal para ir para Monte Alto. Aí depois eles conseguiram, e é importante fato a frisar que o Dr. Marcelo ele está aposentado, então ele abriu mão da sua aposentadoria para vir para Monte Alto abrir uma linha de pesquisa. Então é um fato a ser enaltecido da articulação da Secretaria, da Prefeitura. Em vindo, nós tivemos a participação muito importante do Celso Piccolo, que projetou as bases, fez prontamente, destaca o Goulart, que acompanhou, levou a campo no seu conhecimento de território, e o Marcelo também, que esteve lá, uma vez que a Defesa Civil está na sua pasta.
Então, foi um trabalho de muitas pessoas que culminou nessa sexta-feira que o Dr. Marcelo expôs, fazendo as primeiras conjecturas, as primeiras hipóteses. Bom, Fabinho, foi colocado 3 estações agora para fazer a coleta de informações. Elas estão instaladas em pontos estratégicos que você não pode citar para, de repente, não ter roubo desses Ou aparelhamentos, né? mesmo curiosos que vão lá, mexem, e o aparelho é muito sensível e pode dar problema na captação dos sinais. Eles estão em que sentido, assim, uma distância de um do outro? Eles Na- triangulam, formam um triângulo em relação ao local em que os pesquisadores acreditam ser o epicentro dos terremotos. E a distância de um do outro está em que distância, mais ou menos? É que Monte Alto, se a gente fizesse uma interligação de bairros, em pouco você conseguiria fazer conexão em torno de uns 2, 3 quilômetros de estação para estação. E está próximo da onde aconteceu os fatos. Isso, na região mais afetada. Ah, perfeito. Ok, então vamos assistir agora esta palestra praticamente que foi elucidada, passado com muitas informações, com participação da população inclusive, né? Ela está disponível hoje na internet e a gente está colocando, disponibilizando para ficar para a posteridade esse fato, porque provavelmente vai ter outros fatos ainda de acontecimento ainda na cidade. Pirangi teve nessa. Pirangi já teve na data de ontem, né? E chama muita atenção, porque é uma coisa que não acontecia com tanta frequência, não acontece com tanta frequência e começou agora a acontecer. Em Monte Alto já faz até alguns dias que, graças a Deus, não estão tendo esta situação adversa, né? Então, é importante que todo mundo assista. O Dr. Marcelo, ele foi muito didático, mas as principais conclusões por hora, né? Nós vamos ter que acompanhar nos próximos meses, anos talvez, esse evento. Mas é que os poços tubulares, né? Aqueles que atingem o Arenito Bauru, nem o Guarani, porque só a Sabesp praticamente consegue ter tecnologia para explorar o Guarani aqui em Monte Alto, mas aquele aquífero que está no bolsão de basalto, quando você fura e vai acessar o Arenito Bauru, você promove pequenas fraturas no basalto e, como choveu muito nos últimos tempos, tem escorregamento de rochas, a reacomodação, e isso está causando os tremores. Mas isso vai precisar ser sentido nos próximos meses e anos. Eu convido a quem está assistindo para assistir esta palestra, essas informações úteis na íntegra. E vamos para a sequência então desta participação que foi muito significativa, ilustrativa e traz uma condição favorável para o conhecimento para nós que somos leigos e que passamos por esse problema aqui na cidade de Monte Alto. Olá, muito bom dia. Abrindo essa transmissão aqui na sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, eu queria dar as boas-vindas à nossa população, a todos que nos acompanham, já deixando alguns agradecimentos, né, a toda a equipe que fez parte deste trabalho para a gente poder culminar nesta transmissão. A minha equipe, em nome da Eliane, que fez todo o trabalho de contato com os pesquisadores, que fez todas as relações públicas, também ao Marcelo e o Goulart, que estiveram em campo para a colocação dos sismógrafos. Eu deixo registrado o agradecimento em nome da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Nós estamos aqui por um propósito muito especial, é mais um passo que nós damos em direção da elucidação desses fatos, né, que assustaram a população em primeira vista, né. Nós tivemos a sensação de tremores, os primeiros tremores sentidos em março, e desde então a população procurou pela prefeitura, e a prefeitura muito proativamente tem buscado as causas, né, no sentido de tranquilizar, de entender o fato
para minorar os riscos, os impactos, né? E nesse processo todo, a Secretaria de Meio Ambiente tem feito as buscas. Nós demos várias entrevistas, várias notas oficiais foram dispensadas no sentido de tranquilizar a população. E nós precisávamos ir além, né? Um passo adiante para estudarmos de uma forma mais proximal isto. Então, nós temos um agradecimento muito especial a essas duas pessoas muito queridas que estão aqui hoje na cidade de Monte Alto. Durante toda essa semana, esteve aqui conosco, fazendo os estudos, o engenheiro Luiz Galhardo, que está aqui, e o professor Marcelo Assunção. Eu vou só, para passar a palavra para eles, mas apresentar um pouco do currículo do Dr. Marcelo, que é ele quem vai dar essa palestra para nós. Ele já tem os primeiros dados de campo também, e vale lembrar que o estudo vai ser feito ao longo dos meses, né, até a gente chegar numa conclusão mais definitiva. Mas o professor está aqui e vai falar com a nossa população. Professor Marcelo tem um currículo invejável, né? Ele é professor titular do Departamento de Geofísica da USP, da Universidade de São Paulo, e foi coordenador da Rede Sismológica do Brasil. Secretário executivo e fundador da Comissão de Sismologia da América do Sul e do Caribe, e ele tem trabalhado com tremores de terra no Brasil e na América do Sul há mais de 40 anos. E já pesquisou tremores de terra em diferentes cidades, entre elas Nuporanga, Bebedouro, Taquaritinga, Sales de Oliveira e agora a cidade de Monte Alto também. Primeiro eu passo então para o Luiz, que é uma pessoa muito especial, que esteve no campo instalando os sismógrafos e cuida mais perto da parte operacional, né, Luiz? Muito bom dia e seja bem-vindo a Monte Alto. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês ajudando nesse trabalho. A gente fez um trabalho bem rápido aqui para colocar 3 equipamentos, 3 sismógrafos. São equipamentos bem compactos, simples, mas ao mesmo tempo são modernos. Eles ficaram aqui por algum tempo, mantendo os registros, e ao posterior algumas semanas ou talvez alguns dias, a gente voltará aqui para fazer a baixa de dados, a recuperação, para a gente poder fazer um estudo mais profundo. Esperamos que a gente possa ter aí, bastante informação para esse trabalho. Okay? Muito obrigado, Luiz. Também registrar o nosso agradecimento à Secretaria Municipal de Planejamento, na pessoa do engenheiro o Celso, que fez também o acompanhamento para a instalação das bases para as estações, né? Foram 3 estações instaladas em Monte Alto que a gente vai conseguir ter os dados, né? E agora, professor Marcelo, a casa é sua, fique à vontade e muito obrigado pela sua presença, um agradecimento muito especial. A cidade de Monte Alto é muito grata ao senhor, tá? Muito bem-vinda e fique à vontade. Inicialmente, gostaria de agradecer à Prefeitura de Monte Alto e à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pelo apoio que tem dado ao nosso trabalho aqui. Então, a gente instalou, como o Luiz falou, 3 estações sismográficas, e nos próximos meses a gente espera ter alguns registros que vão poder ajudar a entender os tremores de Monte Alto. Eu preparei aqui uma palestra sobre tremores de terra no Brasil em geral e em Monte Alto, e também uma outra apresentação sobre os casos em que alguns tremores podem estar associados à perfuração de poços profundos. Então, vamos passar as apresentações, então. Pode tirar. O pessoal está vendo isso aqui agora. Tá? Por aqui, isso por aqui.
Bem, a primeira apresentação é sobre tremores de terra no Brasil em geral e, em especial, nessa parte do estado de São Paulo. Inicialmente, vamos ver o que é um terremoto, né? Em geral, a gente usa a palavra terremoto, abalo sísmico ou tremor de terra como sinônimos, né? Do ponto de vista geológico, é o mesmo fenômeno e varia apenas o tamanho, né? O grau de vibração. Em geral, a gente usa terremoto para os grandes abalos que raramente ocorrem no Brasil. Então, os tremores no Brasil a gente chama mais de abalo sísmico ou tremor de terra. O que são os sismos, então? Os sismos são provocados por pressões geológicas que estão atuando na crosta terrestre. Com o passar dos anos, né, centenas de anos, às vezes milhares de anos, essas tensões vão aumentando e vão deformando a crosta, ou as camadas da crosta, até chegar a um ponto em que pode ocorrer uma fratura e essa fratura pode, então, deslizar. Quer dizer, um bloco desliza com relação ao outro. Esse deslizamento é bem rápido, dura poucos segundos e causa, então, as vibrações que as pessoas sentem, né? Então, os tremores de terra são deslizamento de blocos que ocorrem a uma certa profundidade. Pode ser 100 metros, pode ser 1 quilômetro, e não correspondem a nenhuma abertura de buraco na Terra, né? Então, não há perigo do chão abrir, por exemplo, né? A Terra não é um planeta assim morto, né? O interior da Terra está em constante evolução e movimento. Há correntes de convecção no interior da Terra e essas correntes de convecção fazem com que a superfície da Terra se movimente com as placas tectônicas, né? Então, por exemplo, o Brasil está no meio da placa sul-americana e que se afasta da placa da África, mais ou menos aí com a velocidade de 3 centímetros por ano, né? E os grandes terremotos ocorrem no meio da cordilheira meso-oceânica ou então nos Andes, né? Por exemplo, na região dos Andes, há um encontro de uma placa oceânica, que a gente chama de placa de Nazca, que mergulha embaixo da placa sul-americana. Essa movimentação é causada por uma tensão de compressão que atua em toda a placa. São tensões muito grandes e que, de vez em quando, provocam, então, um deslocamento, que seria o terremoto. Esse terremoto, às vezes, pode deslocar uma parte bem grande desse contato entre as duas placas, né? E esses que são os grandes terremotos. No caso do Brasil, o Brasil, então, está no meio de uma placa tectônica, ou uma placa litosférica, como a gente chama também, e os grandes terremotos ocorrem nas bordas das placas, ocorrem nos Andes ou na cordilheira mesoatlântica. Então, no Brasil, tem poucos tremores de terra, justamente por estar numa região mais estável no meio da placa sul-americana. Não quer dizer que, de vez em quando, não ocorram alguns pequenos tremores, como vocês podem ver esses pontinhos vermelhos aqui no Brasil, né? Então, o primeiro fato que a gente pode lembrar é que a atividade sísmica no Brasil é muito baixa, né? Então, os terremotos destrutivos, aqueles que têm magnitude acima de 6, só ocorrem em grandes falhas geológicas nas bordas das placas, como nos países dos Andes, como Chile, Peru, Colômbia, assim por diante, ou no meio do Oceano Atlântico. Como o Brasil está no meio da placa sul-americana, longe das bordas, os terremotos fortes, aqueles que a gente vê notícias nos jornais de vez em quando, né, são extremamente raros, né? Então, não há por que se preocupar com isso. Uma outra coisa importante para entender os tremores de terra é a escala de magnitude. Então, a gente tem que lembrar que a magnitude é uma escala logarítmica. Significa que cada ponto que a gente aumenta na escala corresponde a um aumento de 10 vezes nas vibrações e de 30 vezes na energia das vibrações, né? Então, vamos imaginar
um tremor de magnitude 2, como esses que ocorreram aqui em Monte Alto no início do ano, né? A máxima magnitude observada foi da ordem de 2 na escala Richter, né? E o quadradinho aqui corresponde à energia de um tremor de magnitude 2. Um tremor de magnitude 3, como, por exemplo, os que ocorreram em Bebedouro, em 2005, já tem energia bem maior. Um tremor de magnitude 4 tem energia bem maior ainda, e magnitude 4 pode começar a provocar algumas trincas, se o epicentro estiver bem próximo de uma residência, por exemplo. No Brasil, no Triângulo Mineiro, em 74, em 1990, já ocorreram tremores dessa magnitude, né? E magnitude 5, aí eu até saio fora da escala aqui, por exemplo, um tremor de terra que ocorreu em Mogi Guaçu, em 1922, com magnitude 5, que causou trincas e rachaduras em algumas cidades. Esse foi um tremor de magnitude 5 que ocorreu em Mogi Guaçu, em 1922. O epicentro foi aqui na região do Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu, e ele foi sentido em toda essa área do estado de São Paulo, sul de Minas e até o Rio de Janeiro, né? E conforme a distância do epicentro, os efeitos vão sendo menores. Na parte amarela foi sentido forte, na parte laranja aqui teve queda de alguns objetos, e nessa parte mais avermelhada, próxima ao epicentro, chegou a provocar algumas rachaduras. Não houve nenhum ferido, não houve nenhum dano assim muito sério, né? Agora, a sismicidade do Brasil, mostrada nesse mapa aqui, dá para a gente ver que a região de Monte Alto, no interior do estado de São Paulo, tem muito poucos pontos aqui, né? E é uma região de atividade sísmica bem menor do que outras regiões do Brasil, como, por exemplo, o Ceará, Rio Grande do Norte, a região do Pantanal, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a região de Goiás e mesmo o sul de Minas, né? Então, a Alta Paulista, ou noroeste do estado de São Paulo, tem um grau de sismicidade que é 1000 vezes menor do que outras regiões do Brasil. Notem que, mesmo em outras regiões do Brasil, apesar de terem sismicidade maior do que Monte Alto, raramente ocorrem tremores que chegam a causar preocupação. Então, o interior do estado de São Paulo é uma das regiões mais estáveis, mesmo em termos de Brasil, né? Então, em média, a cada 5 anos no Brasil ocorre um tremor de magnitude 5. 5 é parecido àquele de 1922 em Mogi Guaçu, né? E que é 1000 vezes mais forte do que esses que têm ocorrido aqui em Monte Alto. No Brasil todo ocorrem mais de 10 tremores por ano com magnitude 3, que são também bem maiores do que esses de Monte Alto. Então, o perigo de ter um terremoto, ou um tremor de terra muito forte aqui em Monte Alto é extremamente baixo. Então, não há motivo para se preocupar. Se a gente fizer um zoom aqui na região do estado de São Paulo, aqui é a região do estado de São Paulo, que está no interior da bacia do Paraná, né? A gente vai ver que existem magnitudes até 5 ao redor da bacia, né? Uma parte da região do Pantanal Mato Grossense, a região da sul de Minas, a região da plataforma continental, mas o interior da bacia do Paraná tem uma atividade sísmica muito baixa. Se a gente comparar, então, o grau de risco de tremores de terra, né, a gente pode ver que o risco de tremores de terra causarem algum dano muito grande é muito baixo, né? Por exemplo, raios durante tempestades, né? Mais ou menos, a cada ano morrem umas 50 pessoas no Brasil todo vítimas de raios, né? Então, é uma morte para cada 1 milhão de raios que caem. Então, no Brasil todo, dessa ordem, de 50 a 100 pessoas morrem por ano. Picadas de cobra, né? No estado de São Paulo, 2.000 pessoas são picadas por ano.
e mais ou menos umas 10 chegam a morrer por picada de cobra. Né? Acidentes de carro, né? Isso não precisa nem falar, que a gente vê todos os dias nos jornais milhares de mortos por ano. Né? Então, no Brasil, é muito mais fácil ser atingido por um raio ou morrer por picada de cobra do que ser vítima de um terremoto. Né? Então, o risco de danos sérios por terremoto ou o risco de ter uma rachadura, queda de casa, é muito baixo. Então, não há motivo para a população de Monte Alto ficar alarmada ou fazer qualquer preparativo para isso. Bem, essa é a primeira parte da apresentação. Vamos passar, então, agora para a parte de relacionar pequenos tremores de terra com poços profundos. Muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre um tema que é mais relevante para essa região do estado de São Paulo, que é a possibilidade de tremores serem associados ou serem relacionados à perfuração de poços profundos. Né? Então, como eu tinha mostrado antes, a grande maioria dos tremores de terra, mais de 99,9%, tem origem natural. Né? São provocados por aquelas tensões que atuam na crosta terrestre e, como são tremores de origem natural, não há como evitar nem como prever. Né? Mesmo os países mais adiantados cientificamente e tecnologicamente, como os Estados Unidos, o Japão e assim por diante, não conseguem prever quando que vai ocorrer um terremoto. Né? E também não dá para evitar. Né? Então, o máximo que se pode fazer é se preparar para quando ocorrer algum terremoto. No caso do Brasil, como os tremores são muito raros e quase sempre muito fracos, então não é preciso ter nenhum preparativo especial. Né? Em alguns casos muito raros, uma fração muito pequena dos tremores, a gente tem visto que eles têm relação com a abertura de poços profundos, principalmente nessa região norte aqui do estado de São Paulo, região que vai de Bebedouro, Nuporanga, Taquaritinga e assim por diante. Né? Então, será que os tremores de Monte Alto têm relação com poços? Né? Então, essa é a pergunta que a gente tem que procurar responder nos próximos meses. Né? A gente ainda não sabe. Né? A gente acabou de instalar estações sismográficas, vamos iniciar um estudo que pode demorar vários meses, né? Para a gente poder responder a essa pergunta. Então, se a gente olhar essa região aqui do Brasil, na região sudeste e sul do Brasil, a bacia do Paraná já teve vários casos de tremores relacionados a poços profundos. Né? Então, a bacia do Paraná ela tem essa parte laranja aqui, são sedimentos mais antigos, sedimentos do Paleozoico, tem aí 400 milhões de anos, mais ou menos. Depois tem uma camada de basalto em cima desses sedimentos mais antigos e em cima da camada de basalto tem o que a gente chama de sedimentos do grupo Bauru, são sedimentos mais recentes um pouco, da ordem de 50 milhões de anos, mais ou menos, em média. Né? E em cima de onde tem essa camada de basalto, já ocorreram vários casos de tremores associados com poços. O primeiro relato que a gente tem notícia foi em 1959, em Fernando Prestes, que é uma dessas estrelazinhas aqui perto de Monte Alto. Lá eles furaram um poço profundo e logo depois começou a tremer na cidade. Naquela época não foi feito um estudo com sismógrafos porque não existia ainda, não se fazia sismologia no Brasil. Depois de 1970 ocorreram tremores em Nuporanga,
1970 em Herculândia, 77 a 78 em Nuporanga, 1988 em Presidente Prudente, que foi o maior tremor relacionado a poço com magnitude 3,8. Depois, em 2005 a 2008, ocorreram uma série de tremores em Bebedouro, num distrito lá da cidade. Em 2016 a 2019, ocorreram vários tremores também em Taquaritinga, no distrito de Jurupema. E em 2019 e 2020, também ocorreram tremores em Sales Oliveira, todas cidades aqui dessa parte norte do estado de São Paulo. Em 2020, ocorreu um caso aqui no Rio Grande do Sul, perto de Gramado, né? Então, para ilustrar como que os poços causam ou podem causar tremor de terra, eu vou mostrar dois casos, o caso de Bebedouro e depois o caso de Taquaritinga, né? Então, iniciando com o caso de Bebedouro, que está nessa região aqui indicada pela seta. Então, aqui está a cidade de Bebedouro. Na parte sul da cidade existe um distrito chamado Andes. Por coincidência, é um nome que atrai tremores de terra, talvez, né? Bem, aí, em 2003, uma fazenda grande aqui com plantação de laranja, eles abriram 10 poços profundos. Esses poços aqui não atingiram o aquífero Guarani. São poços que procuram um aquífero dentro da camada de basalto. Isso foi em meados de 2003. Quando foi em 2004, começaram a ocorrer alguns tremores nessa região aqui. Os moradores de um sítio aqui próximo à fazenda começaram a sentir tremores de terra, né? Aí surgiu a questão, será que tem alguma relação com esses poços, né? Bem, aí aqui está em tracejado vermelho, está o limite da fazenda e os poços que foram perfurados. Em amarelo aqui são os poços que têm maior vazão, então atingiram um aquífero muito bom, muito produtivo, tem vazões acima de 80 metros cúbicos por hora, né? Isso nem é o Guarani ainda, é o aquífero fraturado dentro da camada de basalto. A gente instalou algumas estações, mostradas por esses triângulos aqui brancos, e começamos a registrar, então, em março de 2005, registramos aqui os primeiros tremores, que foram os mais fortes, e mantivemos a nossa rede de estação por vários anos. Então, a gente registrou surtos em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, e os 3 maiores eventos estão indicados por essas 3 estrelas vermelhas aí. Somando todos os tremores... Naquela época, então, a população fica amedrontada com os tremores, os jornalistas acionam a prefeitura chama a gente, e a gente foi lá estudar os tremores, né? Esse aqui está o técnico Luiz, que vocês viram aí, ele também esteve lá em Bebedouro, naquela época. Então, se a gente plotar todos os epicentros, né, que os círculos vermelhos são todos os epicentros registrados nesses 5 anos de operação da rede sismográfica, né? Então, os tremores começaram aqui próximos a esses poços maiores e a área onde os tremores ocorrem foi aumentando aqui até chegar a uma região de 1 a 2 quilômetros de largura e uns 5 a 6 quilômetros de comprimento. Essa é a região em que os poços provocaram os tremores, né? Bem, a maior magnitude dos tremores lá foi 2,6 a 2,9, foi maior do que esses de Monte Alto, e um dos maiores tremores chegou a provocar pequenas trincas em reboco de casa, às vezes balança um quadro na parede. Isso aqui é um sítio que fica do lado dos poços lá, onde os tremores começaram a ser sentidos, né? Não houve nenhum dano mais sério. Bem,
esse aqui é um gráfico bem importante, que a gente vai gastar mais tempo para explicar, né? Então, aqui a curva azul representa o índice pluviométrico, né? Quantidade de chuva por mês, né? De 2004, 2005 até 2009. E em vermelho aqui é o número de tremores registrados pela rede sismográfica, né? Então, em 2003, a fazenda abriu 10 poços. Em 2004, houve um outro poço também que foi aberto. No início de 2006, também a fazenda abriu mais 3 poços. Bem, aqui dá para ver que os tremores na linha vermelha ocorrem, em geral, 2 a 3 meses após o pico da chuva. Essas faixas azul aqui são as épocas em que os poços são bombeados para irrigação. Então, quando você bombeia, aí os tremores diminuem, tá? Aí, em 2006, aumenta a chuva, passam uns 2 meses, aparecem os tremores, depois os tremores diminuem, enquanto você está bombeando, não tem tremor. Aí, no próximo verão, a chuva, aí você para de bombear, porque está começando a chover, aí chove bastante, passa uns 2, 3 meses, voltam a aumentar os tremores, e assim por diante. Aí, quando chega na estação seca, você bombeia bastante água, e enquanto você está bombeando, não há tremores, tá? Os tremores ocorrem quando os poços não estão sendo bombeados. Então, não é a operação do poço que causa os tremores, é o contrário, é o fato de você não estar usando a água do poço, isso é que pode induzir os tremores de terra. Então, se a gente olhar aqui os picos vermelhos, dá para notar que, com o passar dos anos, vai diminuindo a altura dos picos, né? Então, depois de 5, 6 anos, o número de tremores vai diminuindo e acaba, né? Então, depois de alguns anos, os tremores acabam. É como se toda a energia que existia lá para provocar tremores, você vai liberando, você vai gastando essa energia ano a ano, e depois de uns 5, 6 anos, acaba a energia e não tem mais tremores de terra. Um exemplo, por exemplo, de como que os tremores ocorrem, como é que a gente relaciona os tremores aos poços, né? Em 2003, aquela fazenda tinha aberto vários poços aqui, como eu falei, né? Em 2006, a fazenda abriu outros poços, tá? Abriu mais poços nessa região, aqui no meio da fazenda. Logo depois desses novos poços aqui, em abril, nessa semana de 5 a 11 de abril, ocorreu uma série de tremores justamente no meio da fazenda, próximos aos novos poços, né? Aí, nas semanas seguintes, os tremores começam a se espalhar, tá vendo? Começa a se afastar do ponto inicial, e alguns meses depois, de maio a agosto, os tremores estão mais longe ainda, né? Então, os tremores geralmente começam próximo ao poço que acabou de ser perfurado, e com o passar do tempo, os tremores vão se afastando, a área de ocorrência dos tremores vai aumentando, né? Então, isso a gente chama de migração da frente dos tremores, né? E existe até um parâmetro que a gente chama de difusividade sísmica, né? Os engenheiros que trabalham com exploração de água conhecem esse termo, difusividade hidráulica, né? Aqui a gente chama de difusividade sísmica, porque a gente mede com os tremores, com os epicentros, né? E ela mede, então, a velocidade com que a frente dos tremores vai se propagando com o passar do tempo, né? Bem, como que a gente prova que os tremores de terra, no caso de Bebedouro, estão relacionados com os poços? Em um dos poços lá, a gente fez, em vários poços, a gente fez uma perfilagem térmica para entender
o que ocorre com a água que está dentro do poço, né? Então, tem um poço aqui, que a gente chama Poço Santana, tem uma camada aqui de uns 30 metros, 40 metros de arenito, tem solo, depois arenito, essa parte amarelada, depois tem o basalto aqui, vai até 160, 180 metros de profundidade. E essa linha azul aqui é a temperatura que a gente mediu dentro do poço, né? Então, o nível de água aqui está indicado por essa setinha que começa a cair aqui do lado direito. Então, de 30 até 60 metros tem ar, né? Então, o nível estático aqui está em 60 metros de profundidade. Então, tem água no aquífero superior do arenito que está entrando no poço e forma até uma cachoeira, né? Se a gente chega perto do poço, a gente ouve assim, um barulho de água caindo dentro do poço. É água que sai do aquífero raso, cai dentro do poço e está alimentando a água. Então, dentro do poço onde tem a água aqui, a temperatura é constante. Então, nota que se a água tivesse parada, sem movimento nenhum, a temperatura seguiria essa linha vermelha aqui, que é o gradiente regional de temperatura normal, né? Na Terra, a temperatura sempre aumenta com a profundidade. Se a água tivesse totalmente parada, a temperatura iria seguir essa tendência de aumentar com a profundidade. O fato da temperatura estar constante significa que a água que acabou de cair da cachoeira está descendo lentamente até chegar numa parte do basalto, que é uma camada de basalto alterada, e que é justamente o aquífero que está sendo explorado. Então, a água sai de cima, desce aqui pelo poço e entra dentro do aquífero fraturado, né? Ou seja, essa zona de temperatura constante indica, então, que a água está fluindo de cima para baixo, né? E ela alimenta o aquífero fraturado no basalto, né? Ela aumenta a pressão da água no aquífero inferior, né? Vamos ver um outro exemplo aqui no distrito de Jurupema, em Taquaritinga, que ocorreram tremores também durante vários anos. Nessa região, aqui é o distrito de Jurupema, fica a uns 10 quilômetros da cidade de Taquaritinga. Antes de até 2014, haviam vários poços aqui, que são esses círculos brancos, aqui embaixo, aqui no norte, que tinham sido perfurados, e nenhum deles provocou nenhum tremor de terra. Em 2015, foram perfurados 3 poços profundos aqui. E, logo depois, em fevereiro de 2016, começaram os relatos de tremores de terra, né? Então, aí a gente instalou uma rede com algumas estações sismográficas, que são esses triângulos brancos aqui, e os primeiros epicentros que a gente detectou, em maio de 2016, estão indicados por esses círculos laranja aqui, né? Aí, no mapa da esquerda, a gente mostra que os 3 poços furados em 2015 e os primeiros epicentros aqui estão próximos aos poços. Se a gente plotar todos os epicentros detectados nesses 3, 4 anos de atividade, a área também aumentou aqui, né? Tem quase 1 quilômetro de largura por uns 2, 3 quilômetros de comprimento. É a área em que a água que entra nesses poços aqui está fluindo nessa direção noroeste e provocando tremores, né? E, de novo, também no caso de Taquaritinga e Jurupema, ocorre o mesmo fenômeno. Aqui, as barras azuis são os índices pluviométricos, né? Quantidade de chuva por mês, milímetros de chuva por mês, e as barras vermelhas são os tremores que a gente andou registrando, né? Então, de novo, em cada verão você tem um pico de chuva aí em dezembro, janeiro até fevereiro, passa alguns 2, 3 meses, aumenta os tremores, no próximo verão aumenta a chuva, passa 2, 3 meses, volta a ter os tremores,
e assim por diante. Na época da estiagem, quando não chove, também não tem tremores de terra. Então, uma característica comum dos 8 casos que a gente estudou de sismos relacionados a poços profundos, a gente pode ver algumas características comuns. Primeiro, todos os poços exploram o aquífero confinado nas camadas de basalto. Não são poços que estão explorando o Guarani, não são poços profundos, ou poção, como se diz aqui. Em todos os casos, o aquífero raso superficial alimenta o aquífero confinado profundo. E há uma boa correlação com a estação das chuvas, com um atraso assim, de 1 a 3 meses, mais ou menos. Então, a gente tem, nesse diagrama aqui, a gente mostra que a camada de arenito na superfície, em cinza está a camada de basalto, que são vários derrames assim, paralelos, e fraturados, e os poços, então, procuram um aquífero confinado aqui entre 2 camadas de basalto, por exemplo. Então, no caso aqui dessa região de Bebedouro, Taquaritinga, Monte Alto, Fernando Prestes e tal, a gente tem uma camada de arenito, aí varia de 50 a 100 metros, depois tem uma camada grande de basalto, de 400 a 700 metros de espessura, varia de região para região, e depois vem um arenito aí que pode ter também centenas de metros até mais de quilômetros, dependendo do local na bacia do Paraná. E essa camada de basalto são várias camadas, na verdade, e estão todas fraturadas. Existem fraturas horizontais, existem fraturas verticais. Então, a sequência de basalto, na verdade, são várias camadas mais finas e, às vezes, há um arenito também entre 2 camadas de basalto. Então, quando um poço é raso e não atinge a camada de basalto, em geral, as vazões são pequenas, raramente passa de 15, 20 metros cúbicos por hora. São poços pequenos, pocinhos. Quando há necessidade de uma vazão grande para irrigação, por exemplo, aí é necessário procurar um aquífero mais profundo. Pode ser um aquífero dentro da camada de basalto, e as vazões podem chegar a ser maiores do que 100 metros cúbicos por hora, ou então pegar a água do aquífero Guarani. Buscar água num aquífero fraturado dentro da camada de basalto depende um pouco de sorte. Às vezes você fura e não acha nenhum aquífero, porque ele está escondido aqui em algum lugar. Mas, em geral, quando há necessidade de maiores vazões, você tem que procurar um aquífero mais inferior, confinado nessas camadas de basalto. Então, como que a gente explicaria a ocorrência dos tremores? Primeiro, essa região toda do estado de São Paulo deve estar sujeita àquelas tensões geológicas que eu falei. São tensões que estão atuando em toda a crosta da Terra, em toda a crosta do Brasil. Em alguns locais, essas tensões podem ser um pouco maiores, em outros locais, elas podem ser um pouco menores. Então, a região já está, digamos, sob estresse, assim, sob tensões. Quando você fura até a camada até um aquífero inferior, você permite que a água do arenito, do aquífero superior, entre pelo poço e saia pelo poço aqui e vai alimentando o aquífero inferior, e essa água pode demorar semanas ou meses até a pressão de água chegar numa região instável, onde tem alguma fratura, onde tem uma falha geológica que pode se movimentar. Então, a água do aquífero de cima desce pelo poço, sai do poço e vai aumentando a pressão nesse aquífero inferior, e ela pode atingir, então, uma região instável, uma região que já estava propensa a ter tremores de terra. E isso que causa os tremores de terra. Com o passar do tempo,
essa água pode ir indo cada vez mais longe, o que explica que, depois de alguns anos, os tremores vão ocorrendo a distâncias cada vez maiores dos poços. Na época da estiagem, né? Na época da estiagem, quando se bombeia a água, né? Então você está retirando a água do aquífero inferior, e aí então aquela pressão adicional que tinha sido injetada naturalmente, né? Você diminui aquela pressão e aí não tem mais atividade. Então, bombear os poços é uma maneira de você desligar a atividade sísmica. Agora, não necessariamente o fato de ter um tremor de terra perto de um poço significa que o poço é ocupado, né? Nessa região de Bebedouro, Monte Alto e municípios vizinhos aí, são perfurados aí talvez 100 poços profundos por ano, né? A estatística é difícil, porque nem todos os poços são cadastrados, mas então existe uma chance, né, de um tremor de terra natural ocorrer perto de um poço por acaso, né? Então, nessa região aqui, que vai desde Bebedouro, passando por Monte Azul, Bebedouro, Monte Alto, Jaboticabal, essa é uma região aqui que a gente acha que, uma estatística que eu fiz alguns anos atrás, deve ser da ordem de 100 poços novos por ano, que são poços profundos, né, que atingem o basalto. Então, se tem tanto poço furando, de vez em quando tem um tremor de terra natural, e aí pode ser que seja coincidência, né? Então, para a gente realmente associar um tremor a um poço, é preciso fazer um estudo local com estações sismográficas para entender exatamente onde que estão ocorrendo os tremores e como que eles estão evoluindo no tempo, né? Bem, a gente começou a estudar os tremores aqui de Monte Alto. A gente já tinha registrado alguns tremores nessa região em 2018, 2020, né? E a gente agradece os moradores aqui de Monte Alto que enviaram relatos, né, na nossa página lá da Universidade de São Paulo, que é www.sismo.iag.usp.br. Aí quem entrar lá tem uma parte que chama terremotos e clicando nessa parte tem uma parte que chama sentiu aí. Então, quando alguém sente um tremor de terra, pode entrar na página e relatar o que sentiu, que hora que foi, onde que estava e assim por diante, né? Então, isso aqui são todos os relatos que a gente recebeu nos últimos anos, né? A maior parte foi esse ano, mas tem relatos de 2020, 2018. E esses moradores a gente chama de sismonautas, né? E esses relatos são muito importantes para o nosso estudo, né? Eles ajudam bastante, né? Então, a área mais sentida, a área mais sentida é nessa parte sul aqui da cidade, que vai desde o Parque das Flores, Vale dos Sonhos, Jardim Imperial, essa região aqui, né? De onde vem o maior número de relatos, né? Esses balõezinhos vermelhos aqui, cada um deles é um relato. Tem relatos também em outras partes da cidade, da parte norte aqui, alguns no centro da cidade, mas a grande maioria está nessa parte sul aqui. Então, a gente começou a investigar também se há algum poço próximo aqui que foi perfurado nos últimos anos e que poderia estar associado, talvez, a esses tremores, né? Então, aqui tem um poço P3 da Sabesp, tem um poço P5 da Sabesp, tem um outro poço aqui, também com uma vazão alta de 120 metros cúbicos por hora, que foi perfurado em 2021. Bem, esses tremores são registrados pela estação sismográfica que a gente opera lá em Bebedouro. Essa estação está a mais de 20 quilômetros de distância, e como os tremores têm magnitude muito baixa, os registros não são muito bons. Os registros são mais fracos, né? Então a gente não consegue
determinar o epicentro com boa precisão, né? Mas aqui tem sismos em 2020, por exemplo, cada linha aqui é o registro de um tremor diferente, né? Em 2020 teve tremor em março, abril, junho. Depois de 2021 teve um registro em abril de 2021. Em março e abril deste ano foram vários registros e assim por diante, né? Como a estação está longe e os registros também são fracos, né, a gente não consegue determinar o epicentro com precisão. A gente tem uma incerteza da ordem de 5 quilômetros, para um lado ou para o outro, no epicentro. Por isso que a gente instalou 3 estações locais aqui em Monte Alto, nessa semana, para a gente, se voltar a ocorrer tremores, a gente pode estudar, determinar o epicentro e ver, então, como que eles estão evoluindo, né? Bem, vamos falar sobre os poços aqui de água. Esse aqui é um mapa que vem do site do cadastro do DAE, mostrando aqui vários poços aqui, né, nessa região. Aqui tem 2 poços da Sabesp. O P3, que foi furado em 1989, o P5, que foi furado em 2020, é o mais recente, e os outros poços da Sabesp estão na parte norte da cidade. Esses poços aqui com vazão pequena, 23 metros cúbicos por hora, esse número aqui representa a vazão máxima do poço, né? Em geral, eles são poços rasos que exploram só o arenito Bauru, né? Não são poços profundos e dificilmente eles teriam relação com esses tremores. Por exemplo, tem um poço aqui bem perto dos epicentros, mas ele foi perfurado em 1975 e é um poço com vazão pequenininha, então é um poço raso, também não vai ter relação nenhuma com os tremores. Então, esses poços da Sabesp não devem ter relação nenhuma com os tremores, né? Então, os poços da Sabesp não devem ter relação com os tremores por 2 motivos. Primeiro, porque eles foram perfurados há muitos anos, né? Ou estão longe dos tremores, né? Lembrem que no caso de Bebedouro e no caso de Taquaritinga, a cada ano os tremores vão diminuindo naturalmente, depois de 5, 10 anos já não tem tremor nenhum mais, né? Então, um poço que é furado muitos anos atrás, se ele iria causar algum tremor, deveria ter causado logo depois de ser perfurado, então não pode ter relação com os tremores atuais, né? Outra razão para os poços da Sabesp não terem relação com os tremores é que eles são cimentados na parte do arenito Bauru, né? E isso impede a penetração de água no basalto, né? Por exemplo, esse último poço P5 no sul da cidade, que foi furado em 2020, né, tem aqui uma camada de uns 100 metros, mais ou menos, de arenito, depois tem o basalto, e o poço vai pegar água aqui embaixo, no aquífero Guarani. Mas nessa parte superior do arenito Bauru, o poço é cimentado do lado aqui, assim, né? Então tem um tubo lá de aço, em volta do tubo é cimentado. Essa cimentação impede que a água do aquífero superior entre dentro do poço, né? Como ocorreu em Bebedouro, como deve ter ocorrido em Taquaritinga e assim por diante, né? Então, todos os poços profundos, os poções da Sabesp, por norma, eles são cimentados, né? E, então, isso é mais um motivo para evitar que esses poços tenham relação com os tremores, né? Se a gente olhar agora a relação entre a chuva e os tremores de terra, a gente vê uma coisa interessante, né? Aqui, o histograma branco aqui indica a chuva mensal. Isso aqui foram dados extraídos de uma estação pluviométrica que está em Pradópolis, né? A uns 50, 60 quilômetros aqui de Monte Alto, né? A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente forneceu dados da estação pluviométrica aqui mesmo de Monte Alto, então a gente vai atualizar esses dados
que a gente não tinha com dados pluviométricos da própria cidade aqui, né? Mas dá para ver, por exemplo, no verão de 2019, 2020, choveu bastante, o pico da chuva foi em janeiro, aí em fevereiro e março começaram a ter os tremores, né? Aí no verão seguinte, também em fevereiro tem um pico de chuva, menorzinho, e 2 meses depois tem alguns tremores também, né? As barras vermelhas são os tremores detectados pela USP, né? Ou seja, são aqueles detectados por aquela estação de Bebedouro, né? Ainda é um registro incompleto, a gente ainda está reanalisando esses dados, né? E então, esse poço perfurado em 2018 tem uma vazão pequenininha, esse aparentemente não provocou nenhum tremor de terra, né? Tem um poço perto da parte sul da cidade, com uma vazão grande, de 120 metros cúbicos por hora, foi perfurado em 2021, ele poderia talvez ter relação com os tremores que voltaram a ocorrer logo depois da estação chuvosa, né? Então, esse é um estudo que a gente está tentando fazer, a gente apenas começou e vai requerer mais investigação para a gente ter alguma conclusão mais segura. Por enquanto, não dá para concluir que os tremores em Monte Alto têm relação com algum poço. Como os tremores ocorrem geralmente logo depois do período da chuva, geralmente entre março a maio, né? É possível, né, que no final desse ano, de agora até o final do ano, não ocorram tremores. A gente acabou de instalar 3 estações, vamos esperar que pelo menos alguns tremores bem pequenininhos ocorram para a gente ter dados para o nosso estudo, né? Mas é possível que essas 3 estações não registrem nenhum tremor nos próximos meses, né? Aí pode ser que após a próxima estação de chuvas, né, voltem a ocorrer novos tremores. Isso a gente vai ver só no ano que vem. Então, para terminar então essas apresentações, a gente está iniciando os estudos para entender melhor os tremores de Monte Alto. A gente ainda não tem nenhuma conclusão ainda. A correlação dos tremores com as estações de chuva é semelhante a outros casos de sismos induzidos por poços no estado de São Paulo, né? Então, o padrão de você ter tremores após as chuvas todo ano, né, ou em alguns anos, é parecido com Bebedouro, é parecido com Taquaritinga e assim por diante, né? Então, isso é uma coisa que sugere, né, que possa ter alguma relação com algum poço, mas a gente ainda não sabe se há associação com algum poço ou alguns poços profundos, né? E uma das dificuldades que a gente tem é que nem todos os poços são cadastrados no DAE, né? Então, isso é uma investigação que a gente vai precisar de ajuda aqui do pessoal da prefeitura também, né? E, na hipótese ainda pouco provável de haver associação de algum poço profundo, né, o que a gente poderia fazer, né? Bem, aí a gente volta a ver o que foi feito em Bebedouro, Taquaritinga, Salles de Oliveira, assim. Nos outros casos de sismos induzidos por poços, a gente sugeriu, né, que esses poços sejam cimentados na parte rasa. Tirando os poços da Sabesp, né, que são poços profundos, os poços usados para irrigação de fazendas, assim, geralmente eles não são cimentados, né? Ou quando são cimentados só assim, 10 metros na camada de solo. A parte do arenito não é cimentada. Então, isso seria uma maneira de você evitar esses tremores, né? Mas ninguém nunca cimentou os poços, e a solução adotada, em outros casos, foi simplesmente esperar os tremores acabarem depois de alguns anos, né? E se o tremor foi causado ou não por algum poço, isso não afeta de maneira nenhuma a renovação da outorga, né? Então, a solução mais simples é simplesmente esperar os tremores terminarem, o que pode demorar, às vezes demora só 1 ano, às vezes pode demorar 5, 6 anos, como no caso de Bebedouro. Então, para terminar, gostaria de agradecer à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
principalmente na pessoa da Eliane, do Fábio, do Celso, Marcelo e o Goulart, e tem mais um motorista que eu esqueci o nome aqui. O pessoal da Sabesp de Monte Alto também ajudou nos dados dos poços. O DAEE de Araraquara também permitiu acesso ao cadastro que eles têm lá dos poços. A RH Ambiental também forneceu dados de alguns poços aqui de Monte Alto. Bruno Ferraz é um colega nosso que é um sismonauta aqui também de Monte Alto e Pirangi. E a população de Monte Alto que tem, de vez em quando sentem tremores, né, mandado os seus relatos lá para a Universidade de São Paulo. Então, era isso que eu queria apresentar. Então, agradeço a todos e muito obrigado. Bom, nós, então, só temos a agradecer ao professor Marcelo, ao Luiz, por esse trabalho que se inicia aqui, né? Nós já temos algumas hipóteses, eu diria, né? Ainda não conclusões, mas hipóteses e caminhos a serem traçados e trilhados nos próximos meses, anos, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é a sua palestra foi brilhante, muito elucidativa, né? Trouxe muitas respostas e acho que o essencial é tranquilizar a população, né? A população ficou assustada desde março, preocupada se teria algum problema estrutural, e principalmente porque aconteceu no período noturno, muitos desses sismos, né? Então, isso perturba o sono, acarreta preocupações. Então, eu acho que a principal mensagem da palestra é que não há riscos e não há motivos para maiores preocupações, né, professor? Então, assim, em nome da prefeitura, eu queria deixar o meu sincero agradecimento e seja sempre bem-vindo à nossa cidade. Muito obrigado. Eu também agradeço à prefeitura e à Secretaria de Meio Ambiente pelo apoio que tem dado a esse trabalho, e a gente espera, então, nos próximos meses, continuar essa investigação. Pelo que a gente já viu até agora, é provável que até o final do ano não ocorram mais nenhum. Os tremores ocorrem geralmente logo depois da estação chuvosa. No próximo ano, depois de janeiro e fevereiro, se chover bastante, é possível, né, que ocorram novos tremores, né? Mas os tremores em Monte Alto são sempre pequenos, não tem risco de nenhum dano forte, né? E a tendência é que, a cada ano, os tremores diminuam de intensidade e de frequência. Ok, muito obrigado, professor. Então, a gente dá por encerrada. Nós notamos que não houve muitos comentários nas redes, não há dúvidas, então a gente dá por encerrado e sempre colocando à disposição os canais da prefeitura, ouvidoria, os canais da secretaria também. Caso haja dúvidas, nós vamos ter a prontidão das respostas. Muito obrigado a todos e um excelente final de semana.